Olá, seja muito bem-vindo ao canal Moriá. E na disciplina de Física estudaremos o conteúdo de força elétrica. A física é a área da ciência que investiga o universo. Os cientistas em conjunto buscam compreendê-lo e, para isso, utilizam formulação de hipóteses e atividades experimentais. A física associada a outras áreas e disciplinas, como por exemplo a biologia e a química, tem uma importância fundamental no desenvolvimento tecnológico, que proporciona principalmente a nós, seres humanos, conforto, praticidade e uma melhor qualidade de vida. O estudo da física se faz presente na última etapa do ensino básico, o ensino médio, que prioriza a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do indivíduo. Por esse motivo, a física não deve apresentar-se de forma descontextualizada do mundo, fornecendo somente ideias irrevogáveis como produtos acabados. Hoje, o grande desafio é que a atividade científica seja vista como essencialmente humana, como uma necessidade humana, com seus erros e acertos, defeitos e virtudes. Força elétrica, carga elétrica e eletricidade. Você já percebeu que quando o ar está mais seco, o cabelo fica eriçado ao ser penteado? Alguma vez você sentiu um choque ao encostar-se em algum objeto metálico, como um automóvel? Seus pelos do braço já arrepiaram quando você desenrolou uma embalagem de sacos plásticos ou quando tirou uma blusa de nylon do corpo? Gostaria de deixar para vocês a seguinte experiência. Pegue uma caneta de plástico, esfregue-a numa roupa de lã e aproxime-a de uma porção de papel picado. Se você observar, os pedaços de papel são atraídos pela caneta por algum tempo. É provável que uma pergunta semelhante a essa tenha sido feita 6 séculos antes de Cristo, por Tales de Mileto. Ele notou um efeito parecido ao atritar um pedaço de âmbar no pelo de um animal. O âmbar é um sólido de origem fóssil, encontrado em resinas de certos tipos de madeira. Após o atrito, esse material passou a atrair outros objetos, como penas e pedacinhos de palha. O relato da observação experimental de Thales costuma ser considerado o marco inicial desse ramo da física, chamado de eletricidade. O nome derivado da palavra grega elétron, que significa âmbar amarelo. No entanto, a propriedade do âmbar de atrair, quando atritada, só passou a ser estudada mais detalhadamente cerca de 22 séculos depois de Tales. No século XVI foram realizadas algumas experiências para tentar compreender as propriedades do âmbar. Há documentos que comprovam que nessa época William Gilbert, médico inglês da rainha Elizabeth I, observou o mesmo efeito que Thales, mas em diversos outros materiais, como por exemplo o vidro, o enxofre, a seda, a lã, entre outros materiais. Mas qual seria a natureza desse fenômeno provocado pelo atrito? Uma resposta a esta questão surgiu em 1729, quando o físico inglês Stephen Gray descobriu que a eletricidade pode fluir de um corpo para outro, desde que ambos estejam ligados entre si adequadamente. Gray observou que alguns materiais permitiam a condução de eletricidade e outros não. Isso levou a estabelecer uma primeira classificação de materiais em dois tipos: os que permitiam e os que não permitiam a condução de eletricidade.
Pensando as ciências, física e biologia. Vamos relacionar agora a eletricidade e a medicina. No século XVIII, época em que já se começavam a desenvolver dispositivos para armazenar e produzir eletricidade, uma das primeiras aplicações desse novo conhecimento ocorreu na medicina. Muitos médicos passaram a utilizar a eletricidade por acreditar que ela poderia curar diversas doenças. Chegou-se a pensar na eletroterapia como procedimento que pudesse curar todos os males. Alguns experimentos foram documentados e estudados. Outros se aproximavam mais do fantástico e do charlatanismo do que da própria ciência. Não podemos, entretanto, julgar os acontecimentos históricos tendo como base o conhecimento atual, pois os erros na ciência contribuem tanto quanto os acertos, e na falta de uma verdade absoluta, resta-nos estudar e tentar compreender a aceitação e a utilização dessas ideias em seu próprio contexto. Por exemplo, Benjamin Franklin, cientista estadunidense, concluiu que o fato de as pessoas, em geral, se sentirem mais dispostas no inverno do que no verão se dava pela maior presença de cargas elétricas no ar durante a estação fria e seca. Pierre Jean-Claude, médico francês, por sua vez, concluiu que os batimentos cardíacos de uma pessoa aceleravam de 80 para 85 pulsações por minuto, quando ela era eletrizada com cargas elétricas positivas, e que desaceleravam de 80 para 73 quando eletrizada com cargas elétricas negativas. Nicolas Philippe, médico francês, entendia que o nervo era o condutor do fluido elétrico pelo corpo e que qualquer torção ou obstrução ou rompimento interrompia o fluxo elétrico, causando mal-estar no paciente. Com o tempo, muitos tratamentos foram descartados pela comprovada ineficácia, ao passo que outros permaneceram e foram aperfeiçoados. O ressuscitador cardiopulmonar, desfibrilador, por exemplo, destinado ao socorro de vítimas de paradas cardiorrespiratórias, tem seu princípio de funcionamento baseado no armazenamento de cargas elétricas. Carga elétrica. O que será que acontece no interior da matéria quando ela é atritada com outra de natureza diferente? Quando você atrita dois corpos, suas naturezas são modificadas ou apenas ganham uma nova propriedade? Para responder a questões como essas, é preciso entender como a matéria é constituída. Sabemos hoje que a matéria é formada de átomos, do grego indivisível. Por muito tempo, pensou-se que os átomos fossem os tijolos do universo, a menor parte material. No entanto, descobriu-se depois que em sua constituição estão inúmeras partículas ainda menores, das quais vamos considerar, por enquanto, apenas o próton, o nêutron e o elétron. Prótons e nêutrons estão arranjados na pequeníssima região central que constitui o núcleo do átomo. Os elétrons, por sua vez, deslocam-se rapidamente em torno do núcleo, distribuídos nos diversos níveis de energia permitidos. Esses níveis localizam-se em uma região denominada eletrosfera. Aqui nós temos uma representação do modelo atômico.